Olá, como vai você? Nós estamos recebendo visitas mais uma vez e dessa vez é para falar de um tema muito sério. Nós vamos falar de depressão. Você conhece alguém com depressão? Você já passou por depressão? Você já sofreu depressão? Eu tenho certeza que esse assunto vai te interessar e vai interessar muitas pessoas. Então fica comigo até o final. Eu sou Vilma Alves e esse aqui é o Coisas da Vi. Como eu já falei, nós vamos falar de depressão, assunto muito sério. E nós temos visitas aqui hoje. Mas antes de eu te contar quem é essa visita ilustre, eu vou te pedir, dá o seu like, se inscreva no canal, deixe seus comentários, compartilhe esse vídeo. Eu tenho certeza que o conteúdo de hoje vai ajudar muitas pessoas. Falando de depressão. Antes eu quero apresentar a Bárbara! Ei! Oi! Uma menininha tão novinha, tão bonitinha, tem depressão? Será que é isso que nós vamos falar? Antes da gente falar com a Bárbara, eu quero falar para você, depressão é uma doença muito séria, tão séria quanto diabetes, quanto pressão alta, quanto hepatite, quanto Covid-19, é uma doença séria e que mata. Então, se você conhece alguém com depressão, cuida dessa pessoa. E hoje nós vamos falar de depressão, mas com a visão, com o ângulo de quem lida com pessoa com depressão. Graças a Deus, a Bárbara, ela não tem depressão, né, Bárbara? Graças a Deus não. Mas minha mãe ela tem, e ela tem desde quando teve o primeiro filho dela, que ele tem 26 anos. Daí ela já teve o início da depressão. Ela percebeu então há 26 anos atrás. E te contaram que você não era nascida, né? Então... Me contaram, só que tipo assim, eu sempre soube que ela tinha depressão, só que eu não percebia. Porque tipo assim, de início eu era igual todo mundo, né? Tipo, as pessoas sabem que depressão é uma doença, que isso acontece, só que elas não lidam como uma doença normal, tipo, como algo que realmente deveria ser tratado e tal. Depressão é frescura. Isso, exatamente. As pessoas é uma tristeza sem motivo, isso. A pessoa não tem motivo para estar triste. Isso, que tem que ir pra igreja, que só Deus libertar, com certeza, só Deus liberta, mas, tipo assim... Também é uma doença. Também é uma doença, assim como qualquer outra. E quando que você se deu conta? Não, minha mãe realmente é doente. Cara, eu percebi quando eu vi o primeiro ataque. Quando ela teve o primeiro ataque na minha frente, eu percebi, meu Deus, realmente, minha mãe tem uma doença seríssima. E como que foi esse ataque? O que aconteceu? A gente foi para uma festa, e nessa festa, era festa de Halloween e tal. E ninguém da minha família é evangélico, só eu sou a única evangélica. Daí o que aconteceu? Ela tava com muita dor de cabeça, tava passando mal e pediu pra ir dormir em casa. E a gente naquela farra da festa e tal, meu pai levou e a gente continuou na festa. E ela ficou lá em casa sozinha. Quando pensa que não, eu senti uma coisa muito estranha, do nada, que até então ela foi dormir, né? Eu senti uma sensação muito estranha e meu pai a mesma coisa. Daí a gente foi embora. Quando a gente foi embora, que a gente chegou em casa, a gente começou a ver pingos de sangue no chão. E meu pai já entrou em desespero, porque acho que ele já tinha visto algum ataque que ela teve. Nisso, ele já entrou pra dentro do quarto e viu ela com um facão de lá de casa, tentando se cortar. Só que graças a Deus o facão tava cego. Daí ela tentava cortar e foi o primeiro indício que eu e meu irmão vimos. Naquele momento ali eu entrei em desespero, porque eu tinha, sei lá, 7, 8 anos. Uma criança. Eu era uma criança assim, eu nem percebia nada e tal. Eu falava, pô, minha mãe é frescura, pô. E como todo mundo falava isso pra mim, eu achava que era verdade, que era só uma frescura. Que não era uma doença que você vê, né? Isso é muito estranho, porque não é uma doença que você vê. Tipo, cara, é algo
Não dá exame de sangue, né? Mas exame de sangue não Exatamente. consta depressão. Isso. E naquele momento a gente começou a chorar, eu via meu irmão chorando, eu via meu pai chorando, e todo mundo chorando, e todo mundo em desespero real. E foi aí que eu percebi que ela estava realmente com depressão. Nisso, a gente levou ela para o hospital correndo, levamos para lá e tal. Nisso, ela estava sentada numa cadeira do hospital. Daí, eu senti no meu coração de abraçar ela. Quando eu fui abraçar ela, ela começou a gritar desesperadamente, falando que tinha uma luz muito forte em mim, uma luz branca. Nisso, foi mais pra frente que eu percebi, que eu tenho certeza que era o Espírito Santo que estava ali no meu reflexo, que ela começava a gritar, falando, sai da minha frente, começava a gritar desesperada. E eu era uma criança, eu fiquei triste ao ver minha mãe naquela situação e gritando, não querendo meu perto. E como é um hospital psiquiátrico, uma criança de 8 anos não pode entrar para visitar. Então eu fiquei 2 meses sem ver minha mãe de nada. 2 meses internada. Isso. Fora esses episódios de ataque, nesses ataques mais graves, a sua mãe era normal, como uma mãe comum, assim, brincava, conversava, Cara, cantava? normal, não tinha diferença. Às vezes dava uma recaída e ela começava a chorar muito do nada, falava que estava triste. Só que, tipo assim, não é uma tristeza igual a nossa, é uma tristeza que, tipo, parece que é 3 vezes mais forte. Tipo, uma coisa que acontece normalmente com a gente, pra ela parece que é 3 vezes mais forte, e daí é uma tristeza profunda que ela não consegue parar, que é inexplicável. E não tem domínio, né? Não tem domínio de forma nenhuma. E pra uma criança ver aquela situação foi muito difícil, porque, tipo, eu não tinha noção nenhuma do que eu podia fazer. Porque se ela tentasse ter ataque na minha frente, porque eu cuido dela, né? Eu não ia poder fazer nada, porque é uma pessoa muito maior, de porte muito maior que eu, e eu, 8 anos de idade, né? E criança, o que uma criança vai fazer numa situação muito dessa? complicado. E você foi crescendo nesse meio. Sim. Né? Mas aí você tem mais um irmão, Isso. e tinha o seu pai junto, Isso. a sua mãe, e você foi. Aí então você descobriu que era uma doença. Isso. Vocês conseguiram conversar sobre isso? A gente nunca chegou a conversar porque ela sempre falava que era uma coisa de dentro, que ela não sabia explicar. E ela também, ao mesmo tempo, ela não queria fazer contato com o psicólogo. O que psicólogo é muito importante, né? Ela sempre quer só psiquiatra, que é o que dá o remédio. E nessas pessoas assim, a gente não pode falar com tanta grosseria nem nada. A gente tem que ter 1 milhão de vezes de paciência a mais para explicar que precisa fazer as coisas. E ela, 100% das vezes, quando ela caía na depressão, ela queria ficar deitada. E como que melhora deitado, né? Então, o caso da sua mãe é sempre ficar deitada, triste, chorando, comendo? Não comia muito pouco mesmo. E também mais pra frente ela descobriu que ela tinha hipotireoidismo, que é aquele ataque na tireoide que engorda. Então isso já baixou a autoestima dela, tipo, já tava tudo detonado. Tudo serve pra piorar. Tudo pra piorar. O caso da mãe da Bárbara é a vontade de ficar deitada, chorando. Mas nem sempre a depressão manifesta assim. Às vezes vem aquele pensamento ruim, recorrente, sabe? Às vezes a pessoa não tem vontade de se matar, mas ela acha que algo ruim vai acontecer. Se eu vou atravessar a rua, um carro vai me atropelar, eu vou fechar essa janela, que senão alguma coisa pode acontecer, eu escorregar e cair. Eu tenho que tomar cuidado com faca perto de mim, que pode acontecer. Nem sempre a pessoa tem o desejo de se matar, mas pensamentos ruins, recorrentes, é sinal de depressão também. Então, se você convive com alguém que tem esses sintomas, fique de olho nessa pessoa, ajuda essa pessoa. E Bárbara, antes de falar do cuidado da sua mãe, como você cuida dela, me conta o seu lado da história, que você foi crescendo nesse meio, né? Não tem como fugir, ainda mais sendo mãe, você viu nas coleguinhas, todo mundo com a mãe normal, aparentemente. Você não, você está saindo da adolescência agora. Como você se sente? Cara, eu desde pequena eu tive uma responsabilidade muito grande.
Então eu tive que amadurecer muito rápido. E como eu sou muito pequenininha, as pessoas não veem isso, né? Isso é muito recorrente, as pessoas falam, nossa, mas você tem carinha de 14 Meio quilo de ser humano, gente. Meio quilo. E tipo assim, eu tive que criar uma responsabilidade muito grande, porque eu sentia que eu tinha que cuidar dela, porque como meu pai trabalhava, eu cuidava dela sozinha, desde pequena. E eu sentia que caso alguma coisa acontecesse com ela, a culpa seria minha, porque eu deixei de tratar, entendeu? Então foi algo que me doeu muito, que eu fiquei muito triste. Chegou a ponto de eu deixar de fazer coisas pra mim por causa dela. Era como se eu até brinco com ela, que era como se ela fosse minha neném grande. Porque eu que cuido dela, eu que dou comida, eu faço tudo por ela, sabe? E quando eu fui crescendo ao longo do tempo, eu fui entendendo que eu tinha que deixar de fazer algumas coisas que pessoas da minha idade faziam pra cuidar dela. Porque ela é minha mãe, eu não vou deixar ela de lado nunca na minha vida. Então, tipo, foi algo primordial na minha vida, sabe? Foi, tipo, quase um propósito de vida. E como na minha família só eu sou evangélica, ficou um pouco mais complicado, porque vem pesando, as pessoas falando, pô, mas sua mãe tem que ir na igreja, se ela for na igreja ela vai recuperar e tal, é falta de fé. E como eu era a única evangélica, eu falava, pô Deus, eu tenho muita fé em você, mas sozinha eu não consigo, Deus, por favor. E nisso tinha um peso muito grande, porque as pessoas pesavam de verdade, falando que só indo pra igreja para salvar, só indo pra igreja, tanto que não é tão assim. Eu sei que ela tem que fazer essas coisas e tal, tanto que, graças a Deus, ela já tá começando a ir pra igreja, que eu fiquei muito feliz, assim, foi algo que me marcou muito, que eu fiquei muito emocionada com ela, porque quem decidiu ir pra igreja mesmo foi ela. Tipo, eu tive uma conversa séria com Deus e falei, ó Deus, eu sei que eu sou discípulo do Senhor e tal, só que eu não consigo sozinha, por favor, traz alguém, faz um jeito dela voltar e tal. Nisso, ela acordou um dia do nada e falou, filha, eu quero ir pra igreja. Aí eu falei, que? Bom dia, como assim? E nisso ela já tá começando a ir à igreja, graças a Deus, ela tá tendo uma melhora enorme. Eu sei que não é de um dia pro outro, que as coisas acontecem, até porque são 26 anos, né? Mas graças a Deus ela tá melhorando demais. Gente, isso que ela tá colocando é muito sério. Primeiro, ela tem que ir para a igreja? Tem. A pessoa com depressão tem que ir para a igreja? Tem. Mas a pessoa com diabetes tem que ir para a igreja, hipertenso tem que ir para a igreja, todo ser humano precisa, quem não tem nada precisa. E igreja salva? Não. Jesus salva, independente da igreja, independente de rótulos, independente de placa. Quem salva é Jesus. Ele pode curar a mãe dela e qualquer outra pessoa? Pode. Quando? Ele quiser, se tiver nos planos dele, no propósito. Às vezes a pessoa vai ficar a vida inteira na igreja e não vai ser curada. A questão da depressão é uma doença, a gente tem que entender isso. Pode acontecer um milagre? Pode. Por que com diabético a gente não fala assim, né? Não vai para a igreja, mas com depressivo fala, né? É porque é algo que a gente não vê, né? É algo que assim, o diabético a gente consegue ver o diagnóstico que a pessoa está com diabetes, mesmo sabendo que na depressão a gente vê também o diagnóstico, parece que é fantasia, que é algo que pode ser melhorado assim. A questão do pensamento ruim, eu conheço pessoas que pensam ruim. Ah não, mas eu sou forte, eu vou ver, é só um pensamento ruim. Não, é uma doença que está chegando. Exatamente. E um outro ponto que ela colocou aqui, sobre o peso para quem convive. É a mãe dela, ela não vai largar nunca, ela não vai deixar nunca de cuidar, né? É até elogiável a sua atitude de fazer isso, mas se você sofre de depressão e ainda consegue agir sozinho, consegue ter algum tipo de ação, procura outras ajudas, além de um psiquiatra, um psicólogo, procura outros tipos de ajuda, para não ser um peso, igual ela fala, deixou de viver coisas
comuns para a idade dela, para cuidar da mãe. Isso é bonito, mas isso também não deixa de ser um peso, de ser um fardo e de trazer dor, né? Trazer sofrimento para a vida da gente. A gente deixa de viver experiências, deixa de experimentar coisas. E se a gente for olhar, a mãe dela não é responsabilidade dela. Concordam comigo? Então, assim, se você sofre de depressão e ainda tem algum poder de ação, age agora, porque quem sofre de depressão, toda a família é adoecida, não é? Eu imagino que o contexto da sua família, seu pai, seus irmãos, é diferente. Totalmente. Porque tudo gira em torno da doença. Sim, a gente tem que pensar muito bem para falar e às vezes na emoção a gente acaba falando uma coisa que não devia e tal. Fica muito complicado, porque tem coisas que a gente tem que engolir, coisas que ela fala que às vezes ela esquece, porque como o caso depressivo, como está muito longo os anos, os remédios depressivos eles dão um problema na cabeça depois. Ela começa a ter esquecimento e já está começando nisso. Teve um episódio que eu fiquei muito triste, eu estava muito abalada, que eu acabei falando muita coisa errada, que a gente estava levando ela pro hospital porque ela estava passando muito mal. Isso eu estava com minha amiga e naquela situação eu estava tentando distrair minha cabeça porque estava complicado, eu estava com uma carga muito pesada. E nisso a gente descendo do ônibus, eu comecei a rir com minha amiga e tal. Aí ela soltou o comentário falando que eu devia estar rindo pela situação que estava acontecendo com ela, que eu estava rindo de felicidade dela. E nisso meu coração doeu muito, porque eu ouvi isso da minha própria mãe, de uma pessoa que eu cuidei anos da minha vida, que eu dediquei anos da minha vida, é dolorido demais. E nisso, quando eu contei pro meu pai também ficou muito triste, ele tentou conversar comigo e eu tentei ser mais compreensível, porque tem coisas mesmo que ela fala que eu tenho que relevar, né? Que não é simplesmente a pessoa fala, a pessoa tá pensando naquilo, ela leva aquilo pra ela. Às vezes ela fala no calor do momento, ela fala e esquece, ou é algo do tipo, sabe? É muito complicado, mas também sobre o que você falou sobre a tristeza, sobre as pessoas falarem que é muito complicado pela situação que as pessoas não sabem, né, diferenciar. Eu acho que é também pela situação a gente sente tristeza, a gente sente aflito, todo mundo sente isso. Todo mundo passa e é por muito complicado porque as pessoas elas tentam comparar. Elas falam, pô, eu sinto triste, eu sinto aflição, eu sinto assim como uma pessoa com depressão. Elas tentam comparar e colocar uma... A gente chama tristeza de depressão também. Meu dinheiro acabou, então estou muito deprimido, tudo é depressão. Isso, tudo é depressão, tudo é alguma coisa, sabe? E elas tentam comparar, tipo, a minha tristeza é totalmente diferente da minha mãe, é totalmente diferente, não tem como eu comparar. É como eu deitar na minha cama, eu falar que eu não tô conseguindo levantar e falar que eu sou igual um cadeirante, que eu sinto como um cadeirante. Não é a mesma coisa. E visto na prática, tipo, é muito triste, é uma ignorância enorme. E assim, com o olhar do depressivo, o que ele fala, eu não consigo levantar da cama, eu não consigo sair, tem um peso nas minhas pernas, tem alguém andando atrás de mim. Gente, isso é real. Para ele é real, está dentro da realidade da pessoa. Alguma químicazinha que mudou lá dentro dele, que a pessoa realmente está se sentindo desse jeito, a pessoa realmente está passando por isso. Então não vale debochar, não vale criticar, seja forte, eu ouço muito isso. Você tem que ser forte, luta contra isso. É falta de fé. Não é fraqueza, é doença. Né? E você assim... depressão em muitos casos é genético. Você tem medo de passar por isso? Cara, na verdade, teve uma vez que eu fui parar pra pensar e o meu maior medo é ser como minha mãe. O meu maior medo, porque é algo que não dá pra explicar. É algo que ela sente e por mais que eu conviva com ela, eu não sei o que ela sente 100% das vezes. Então, às vezes, eu não sou tão compreensível.
E cara, é uma dor que ela demonstra que eu não quero sentir isso nunca na minha vida, eu não desejo isso pra ninguém, sabe? Então é um medo mesmo que eu sinto, é meu maior medo, é ter a genética da depressão, mas se Deus quiser, isso nunca vai acontecer mais em nenhuma... Eu não desejo isso pra ninguém, de forma nenhuma. Mas pensando, Bárbara, você que convive com alguém com depressão e tem esse medo, se você souber assim, nossa, eu vou ter depressão, como você agiria? Mano, eu não sei. Eu não sei, real, como eu agiria, sabe? Nossa, eu não tenho a menor ideia, velho. Mas você acha assim, vou procurar um psiquiatra e um psicólogo rapidinho, você acha que esse tipo de ação, de ajuda é válido? Com certeza, com certeza. Como eu percebo que isso é tão preciso pra ela, eu acredito que na hora eu procuraria um psicólogo, porque eu vejo a frequência de remédios que ela toma e é muito pesada. É algo que não volta nunca mais. Teve uma vez que, um dos episódios, que eu tomei 1/4 de um remédio minúsculo que ela tomou. Eu tomei, dormi super bem e depois quando foi passando os dias, eu não consegui dormir sem o remédio. E ela não me dava mais de jeito nenhum. É uma dependência enorme, é uma coisa que não volta mais. Se ela deixa de tomar, ela não dorme. Não adianta, sabe? Não é algo que tipo assim, fecha o olho e tenta dormir, fica respira mais calma, fundo, bota carneirinha. Não é isso, é totalmente diferente. E assim, dependendo do caso, principalmente a depressão quando ela é diagnosticada no começo, ela vai fazendo um tratamento com psiquiatra e psicólogo, onde vai aumentando a dose, chega uma certa dosagem e eles vão retirando a dose, até a pessoa não precisar mais daquele acompanhamento psiquiátrico. Mas o psicológico a gente precisa para viver, né, gente? É recomendado a gente sempre procurar uma terapia, né? Quando você não tem nada para falar, vai no psicólogo que você descobre que tem uma coisa para falar, você descobre que é bom conversar. E assim, para você, Bárbara, sonhos, você tem? O meu sonho é ser psicóloga. Aí, ó. É o meu maior sonho. Por influência da minha mãe, óbvio, porque eu vejo que é uma coisa que ela precisa muito e que é algo que mudaria muito as coisas. Só que eu acho que ainda tem uma desvalorização muito grande. Porque as pessoas elas não pensam muito na saúde mental. Atualmente, os maiores indícios são os jovens com depressão. Então, tipo assim, cara, é algo que assim é muito preciso. É uma saúde, a saúde mental. Saúde mental é fundamental na vida de todo mundo. E tipo, é algo que as pessoas não valorizam tanto. O preconceito, né? Eu vou lá pra ficar falando, é coisa de doido, eu não sou doido não. Tem gente, crente vai na igreja que não é beber uma cerveja pra passar, acha que passa, mas não é bem assim que funciona, né? Exatamente. É algo muito preciso e eu acho que nem é só pessoas que têm doença mental que deveriam fazer psicólogo. Eu mesma tenho uma vontade grande de começar a ir no psicólogo, porque às vezes você quer desabafar com alguma coisa, com alguém e tal, e não tem tanta firmeza, né? E o psicólogo é algo muito importante para a saúde mental, cara. É como uma academia que você precisa fazer para exercitar seu corpo, para fazer alguma coisa. Você não vai ficar parado o dia inteiro. É algo que uma hora vai pesar no bolso, vai pesar no corpo, vai pesar em tudo. Eu falo que psicólogo, você não vai pra lá, vai ficar falando, que as pessoas falam assim, vou lá pra ficar falando, pensa só me ouvindo, não. Você vai pra você se ouvir, que às vezes nós não nos ouvimos, né? Ouvimos os nossos sentimentos, a gente deixa pra sentir dor de cabeça, passar mal à noite, por quê? Porque a gente não ouve o nosso corpo, nós não nos ouvimos por dentro. Então, esse tipo de ajuda é pra você se ouvir, que é muito importante. Agora que a sua mãe está mais controlada, né, está bem, ela ainda não conversa sobre isso. Para ela também a doença já ficou normal, ela convive bem com isso? Ela convive com isso muito bem, muito. Eu acho que ela é até forte demais, porque ainda existem comentários falando que ela deveria ir para a igreja e tal. Isso é normal, já virou rotina já. Isso
Já virou rotina, a gente nem liga mais pra essas coisas. Mas pra ela agora já é tudo mais normal. Ela já não, né, como eu acho que a maioria dos depressivos, eles não sentem que vai passar. É uma dor infinita, né? Uma coisa que eu até esqueci foi que acredito que quando a pessoa tenta se matar, no caso pelo menos da minha mãe, não é que ela tá tentando se matar, ela tá tentando tirar uma dor que ela tá sentindo naquele momento, mas que ela não quer perder a vida. Mas é a única solução que ela sente naquele momento, sabe? Eu já ouvi assim, quem quer se matar não anuncia, não faz isso. Não, na verdade, quem quer se matar não quer morrer, não quer aquela vida que está vivendo. Vamos parar de falar que é frescura, tudo que a gente não conhece. Né? Exatamente. E ela tentou mais de uma vez? Várias vezes. Ela já tentou com corda, ela já tentou várias vezes na faca, ela já tentou pular da janela do banheiro, ela trancou o banheiro e tentou pular da janela do banheiro, então era uma coisa que a gente não tinha nem como coisar, porque a janela do banheiro da minha casa são 3 andares praticamente, então assim, se ela pulasse dali, acabava na hora. Mas se Deus quiser, né? Nunca vai acontecer isso. Nunca chegou a acontecer algo assim. Bom que ela é ruim nisso, né, gente? Às vezes não conseguiu. Ela já tentou também tomar vários remédios. Todos os comprimidos que ela tinha, ela tentou tomar até causar uma coisa mais pesada, né? Tentar se matar tomando todos os remédios. Mas graças a Deus não foi. E seu pai, seu irmão, nessa situação, como que eles ficam dentro desse contexto? Eles te ajudam? Como que é a participação deles nisso? Eles ajudam, graças a Deus. Na verdade, meu pai, como ele precisa trabalhar, porque minha mãe ela não tem condição no momento para trabalhar, como ele precisa trabalhar, só eu que fico no momento em casa para cuidar dela, especialmente. Então, tipo assim, toda vez que alguém vai sair de casa, tem que ter alguém com ela. Não tem essa da gente sair e ela ficar sozinha. Não existe, não tem mais possibilidade dela ficar sozinha de forma nenhuma. Então é o dia inteiro. Ou eu ou meu pai, ou eu ou meu pai. No máximo meu irmão. Ele não fica tanto com ela, porque como ele trabalha, tem aquela correria e tal, porque o horário dele é mais flexível, fica mais complicado. Mas normalmente quem cuida dela é mais eu mesmo. Meu pai, ele cuida mais à noite. Apenas à noite, que eu preciso fazer minhas coisas também. Precisa viver também. Bárbara, eu quero te agradecer por esse depoimento. É difícil falar, a gente chama uma menina aqui, vamos falar de música, vamos falar de dança, vamos falar de depressão. Isso é convite que se passa. Mas a nossa intenção aqui é ajudar você que está passando por isso, a você que convive com alguém, Bárbara, alguém lá que convive com alguém com depressão e não aguenta mais, e não sabe mais o que fazer. O que falar para essa pessoa? Cara, sério, mantém firme, porque é uma vida que você tá tendo na sua mão, sabe? É uma coisa muito séria, porque, cara, é uma vida, não tem essa, tipo, a gente precisa se manter firme, principalmente psicologicamente, que a gente tem que engolir muita coisa e esquecer o que as pessoas falam por trás. É viver aquilo ali, é aquilo, cara. Não tem essa de, mas você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Não. Faz o que você achar que precisa ser feito, sabe? E quem cuida precisa de cuidado? Você acha que precisa de cuidado? Eu acho que precisa. Precisa às vezes de um abraço, de um vai ficar tudo bem. Sempre. Precisa muito, de muita força. Então, sinta-se abraçado por nós aqui. Deixa eu te dar um abraço representando todo mundo lá. Espero que você realize o seu sonho de ser psicóloga, Amém. Futura psicóloga Bárbara. Obrigada por esse depoimento sincero. Espero ter ajudado você que tem depressão, você que convive com alguém com depressão. Tá? Busque ajuda, não sofra sozinho, não passe por nada sozinho. Você que cuida de alguém, você precisa de ajuda. Então, busque ajuda também. Ninguém é uma ilha, ninguém passa por certas coisas, não precisa passar por nada sozinho.
Você que tem depressão, é uma doença, tá? Não é frescura, você precisa de remédio, mas precisa de psicólogo também, precisa de análise também. Ajuda muito. E compartilha esse vídeo que eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. Até semana que vem. Tchau!